o que corresponde também à leitura. Então, nesse momento, eu senti que ao menos um leitor a gente deve pegar em algum tempo. E vale a pena escrever. Quando a gente escreve os livros, eu não sei. Quando eu escrevo as crônicas, eu tenho uma resposta quase imediata, porque aí você tem, o leitor tem o e-mail do jornal e manda, naquele momento, uma reação. No início, a gente colocava o e-mail meu. E aí virou um inferno, porque eram 300 e-mails por dia, ou comentando a crônica, ou mandando um poema para ler, ou mandando um conto para ler, ou mandando uma coisa, e um cara mandou por e-mail um romance de 600 páginas, que carregou o computador. Aí tiramos o e-mail. Então, o jornal faz uma seleção e me manda. A reação da crônica é imediata. Então, você já sabe o que o leitor pensou. E isso é importante. E isso é interessante. A crônica é um gênero que eu adoro fazer. Estou fazendo no Estado há 20 anos. Fiz nos anos 70, depois um pouco nos 90, e aí peguei firme. A crônica é um gênero subestimado. Muito professor de literatura diz, é uma subliteratura, e não é. Os grandes cronistas são grandes escritores, e bons escritores. É que a crônica é diferente da grande literatura, entre aspas. A crônica é um momento de uma cidade, de um lugar, de um estado, que a gente captura e coloca. A crônica são pedaços do cotidiano. E nós, cronistas, capturamos isso, recortamos, vamos dizer, transfiguramos literariamente, porque, na verdade, o termo é transfigurar literariamente, e colocamos no jornal. Entre nós, cronistas, a gente chama crônica literatura sob pressão. E por quê? Porque tem prazo. Eu que entrego, saio na sexta e eu tenho que entregar na terça até o meio-dia. Chova, faça sol, aconteça o que acontecer, tenho que entregar. Todos temos. Naquele momento a crônica sai. Ou por experiência, ou por prática, ou por técnica, ou porque você já vem pensando no assunto. Aliás, eu lembro, um dia perguntaram ao Luiz Fernando Veríssimo o que era inspiração na crônica. E ele disse, inspiração é o prazo. É o que nos move, é o que nos toca, que toca o pé em você e vai. Eu tenho uma coisa. Isso. Que está comigo o tempo inteiro, no bolso ou da camisa. Quem que me deu a ideia de uma caderneta? Lourdes Prado. Lá na infância, no primeiro dia de aula, Lourdes dava uma cadernetinha para cada um. E dizia assim, o mês inteiro vocês saiam pelas ruas, conversem com as pessoas, conversem com os vizinhos, com o tio, com coisa, e tragam historinhas, e tragam coisas curiosas, chatas, tristes, alegres, que vocês perceberem, impressionarem. E aí, no dia seguinte, a gente falou, mas por que aquilo, dona Lourdes? Ela disse, porque aqui é a escola, e lá fora é a vida. E eu quero ver de que maneira que vocês olham a vida. E a redação, uma vez por mês, era feita em cima das coisas que a gente punha na cadernetinha. Então, ela já estava ensinando para nós o que era a inspiração. Porque inspiração, essa coisa, para mim não existe. Nunca desceu a pomba do Divino Espírito Santo sobre a minha cabeça e eu sentei e escrevi um conto. Nem vim andando pela rua e deu um raio. E eu sentei e escrevi uma crônica. O que eu faço? Eu olho o tempo inteiro, converso com as pessoas, ouço, meu olhar transpassa as pessoas para buscar. E aí eu tenho a crônica. Nessas cadernetinhas,
eu coloco conversas que eu ouço. Coloco inscrições. Sempre nas paredes tem alguma inscrição. Coloco versos de música, diálogos de filme, diálogos de teatro, até inscrição de banheiro. Essas coisas, você entra no banheiro, na porta do banheiro, sempre tem alguma coisinha. Às vezes é mais interessante, eu guardo. No meu livro Zero, tem uma série de inscrições de banheiro, porque inscrição de banheiro é também cultura, um tipo de cultura popular, que reflete muita coisa de uma classe C e D, e às vezes A, porque eu já vi em banheiro de restaurante grafino, coisas que você nem imagina. Mas, enfim. Vim andando pela rua recentemente e me aproximei, passei por 3 jovens que iam andando e um deles estava contando uma coisa e eu vi que era uma história muito interessante, quase policial, sobre um golpe dado dentro de uma corretora de valores. E a pessoa narrava muito bem, poderia ser um escritor se não fosse lá um vendedor de ações e tal. E eu fiquei ali, não dá para aproximar muito porque ele acha que é um ladrão em São Paulo. Mas fui. Aí eles entraram num prédio e eu entrei atrás. A história estava terminando. Veio o elevador, deixaram eu ir primeiro, que eu sou mais velho. De vez em quando são educados. Entraram atrás. Eu falei, onde eles vão? Apertei o último. Eles apertaram um do meio. E a história estava acabando. Quando o elevador abriu a porta, eles saíram e eu saí atrás. Paulistano é desconfiadíssimo. Quando eu saí, um falou, por quê? O senhor apertou o 25, está saindo aqui? Por quê? Falei, porque eu quero ver o fim da história. Que ele me contou. Ele me reconheceu, porque tem minha foto no jornal. E é evidente que um dia eu vou usar isso como um conto, ou como uma crônica, ou como um pedaço de um personagem num romance. Tudo que está na vida, tudo que está em volta, você, cata e joga, cata e joga. Sempre transfigurando, nunca descrevendo. Literatura não é descrever, é reescrever. É tornar isso uma coisa com som, com ritmo, com timing, que captura o leitor. Nesse caderninho, você sabe uma coisa impressionante? A grande angústia de quem escreve é o nome das pessoas. Dar nome num personagem é desesperador. Mais do que um filho, porque ele é um filho. Você nomear mal um personagem, você destrói. Você construiu ele bem, sabe, social, psicologicamente, fisicamente, e deu um nome errado, acabou. Eu tenho vários contos que eu não consegui nomear. Aliás, li um artigo do Gabriel Garcia Marques uma vez, e ele dizia que exatamente a ansiedade dele era nomear. E que naquele romance, a história de Cândida Erendira e sua boa-avó, ele não conseguiu um nome para a boa-avó e só deixou boa-avó. Eu falei, bom, se o Garcia Marques é assim, tudo bem. E aí todos os meus amigos escritores também têm. Então é uma coisa assim, nós todos temos dezenas de dicionários de nomes. Esses livrinhos de banca, né, que nome dar ao seu bebê, também tenho. Quando as pessoas fazem noite de autógrafo, quando fazemos noite de autógrafo, a gente pede para colocar aqueles papeizinhos. Porque ajuda muito, porque a noite de autógrafo é uma coisa assim, de uma certa emoção e de uma certa tensão, e também às vezes de um bloqueio. Chega assim, o teu melhor amigo e você não lembra o nome. Então, para evitar esse constrangimento, já a livraria põe coisa e vem. Eu guardo os nomes mais curiosos. Guardo os mais curiosos e tenho um caderno com nomes assim caricatos, humorísticos, para usar em determinado momento. Recentemente eu estava autografando e veio um sujeito, eu falei, seu nome, Vazingeton.
Comecei a escrever VASI. Ele falou, não, tudo errado. Como é que é? Ele escreveu, era Washington. Eu falei, mas isso é Washington mesmo. Não, meu pai sempre disse que é Wasington. Então, ficou. Gente, eu vou roubar uma história do Ariano Suassuna. Eu estava um dia numa universidade e assisti uma aula magna do Ariano Suassuna. O Ariano tem a cara mais brava do que a minha. E ele é de um humor impressionante. E de uma cultura que ele vai de Shakespeare ao cordel, ele vai do cantador popular a Cervantes, ele conhece o barroco como ninguém, enfim. E você fica 700 horas ouvindo. E ele, nessa aula magna, estava ironizando sobre os nomes compostos do Nordeste, onde a primeira sílaba é da madrinha, a segunda é do coronel, a terceira é de quem emprestou um dinheiro e a outra é de um vizinho amado. E dá uma coisa estrambólica, como ele diz. Aí ele contou que um dia na Paraíba, numa noite de autógrafos, que tinha, aliás, uma geografia esquisita, porque a noite de autógrafos é você atrás de uma mesa e a fila vem aqui. Ele disse, não, que a mesa estava aqui, ele aqui e a fila vinha por aqui. Sabe lá por que razão. Veio o primeiro, ele falou, seu nome, meu filho? Clasclis Consclo. Como? Clasclis Consclo. Soletra, por favor. Soletrou, ele escreveu. Veio o segundo, seu nome, meu filho. Glinsklisklos. Como? Glinsklisklos. Soletra, por favor. Ele soletrou, o cara escreveu, e o Ariano escreveu. Nesse momento, o Ariano conta que ouviu, nas costas dele, uma pessoa comentando com a outra. Chegando lá, soletra seu nome, porque o homem é analfabeto. O sujeito chegou na frente dele e disse, seu nome, Hugo, H-U-G-O. Isso ilustra bem esse tipo de coisa. Nas cadernetinhas, eu vinha um dia também. Eu caminho muito. Caminho muito porque eu não dirijo. Eu sou um ser anacrônico. Nem dirijo e nem tenho celular. O celular que eu tenho, que eu trago é da minha filha. Que eu trago, assim, quando eu viajo, leva e liga e diz, cheguei, estou bem, pai, tá bom. Não tenho celular porque eu não quero ser encontrado. É uma chatice. Eu encontro quem eu quero. E pronto. Quem me interessa, eu sei que me interessa e acabou. Aí um cara fala assim, você perde grandes negócios, graças a Deus. E a minha crônica que teve maior reação, repercussão e e-mail foi uma em que eu falei de Alzeni, a minha empregada. Uma baiana que está comigo há 16 anos, tem quase 50, é muito engraçada, muito bem-humorada, cheia de toque, sabe? Se eu ponho o leite para ferver numa boca, ela vai lá, tira e põe na outra. Eu digo ao Zeni, é igual o fogo, aquele é melhor para o leite. Ela tem direito. Toque nós todos temos. Ele é fantástico. Outro dia chegou uma pessoa em casa, que uma televisão ia fazer uma entrevista comigo e foi lá uma produtora na frente para ver aonde que ia fazer. E eu falei, escolha o que você quiser, vai ser ali, porque eu não quero minha cara devassada. É aquele canto, pronto. Aí ela ficou olhando, aí ela viu uma cortina que uma pessoa deu para minha mulher. Que cortina maravilhosa, que desenho, quem fez? Minha mulher falou. E a Zeni se aproximou. Aí ela chegou numa planta, uma samambaia. Mas que samambaia? Olha, a Zeni virou e falou assim, sangue de Cristo tem poder. A mulher chegou numa cristaleira que tem lá, que tem 500 anos, que meu avô que fez. Ai, eu preciso de uma igual. Sangue de Cristo tem poder.
porque essa frase quebra o mal olhado. E claro que a crônica chamou Sangue de Cristo tem poder.